Bem-vindo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aí me assistindo neste momento. Vamos lá. Próximo item que eu quero trazer para vocês é o artigo 4º da lei. As pessoas jurídicas de direito privado, referidas nos incisos 1 a 3 do artigo 44 do Código Civil, deverão observar as restrições à realização de reuniões e assembleias presenciais até 30 de outubro de 2020, durante a vigência desta lei, observadas as determinações sanitárias das autoridades locais. O que esse artigo vai trabalhar, então? Restrições para as pessoas jurídicas de direito privado. E aí a gente tem só que relembrar, né? Quem são as pessoas jurídicas de direito privado? E principalmente as que ela menciona aí na lei. O artigo 44 do Código Civil, ele vai relacionar, ele vai trazer um rol, né? Vai trazer uma relação de pessoas jurídicas de direito privado que ele reconhece, né, como sujeitos de direito privado. A gente vai ter lá associação, fundação, sociedade, organização religiosa, partido político, empresa individual de responsabilidade limitada, tá? Mas lembre-se que a gente tem também em outros diplomas legais de outras áreas do direito, como pessoa jurídica de direito privado, os sindicatos, a sociedade de economia mista, a empresa pública, as organizações sociais, a cooperativa e as organizações da sociedade civil de interesse público, que são as OCIPs, tá? Então, essa lei, ela trata, né, regula situações para pessoas jurídicas nas relações privadas, mas ela traz aqui no artigo 4º restrição apenas para as pessoas jurídicas de direito privado mencionados no inciso 1, 2 e 3 do artigo 44. Quem são essas? Associações, fundações e sociedades. E lembre-se, sociedades no direito brasileiro implica sociedades simples e sociedades empresárias, tá? Não são apenas as empresas, mas também sociedades simples, associações e fundações que vão ter restrição nas suas assembleias. Que restrições, né? Então, a gente vai ter até 30 de outubro, de 12 de junho a 30 de outubro, essas pessoas jurídicas, se precisarem realizar assembleias, invariavelmente, em algum momento, elas precisarão reunir os seus associados, reunir os seus participantes para tomada de decisões dentro da esfera da pessoa jurídica. Tá? Então, elas vão ter restrição de assembleia presencial, que é o que a lei determina aí, a restrição de assembleias presenciais até 30 de outubro. Só que essas pessoas jurídicas de direito privado não podem ficar paradas sem tomada de decisão. Tá? Então, o que o artigo 5º vai trazer de solução para isso? Artigo 5º. A Assembleia Geral, inclusive para os fins do artigo 59 do Código Civil, até 30 de outubro de 2020, pode ser realizada por meios eletrônicos, independentemente de previsão nos atos constitutivos da pessoa jurídica. Mas o parágrafo único também diz, é preciso que pode ser por qualquer meio eletrônico indicado pelo administrador da pessoa jurídica, desde que assegure a identificação do participante e a segurança do voto, que vai, para isso, produzir todos os efeitos legais de uma assinatura presencial. Então, primeira coisa, não se aplica para a Assembleia Geral de condomínio edilício, porque condomínio edilício é considerado um ente despersonalizado, é uma quase pessoa jurídica, não é uma pessoa jurídica de direito privado. O condomínio edilício, né, tem CNPJ, tem capacidade processual, pode demandar e ser demandado, mas não é, a rigor, considerado uma pessoa jurídica, muito menos pessoa jurídica de direito privado. Tá? Isso acontece também com outros entes despersonalizados, como o espólio, a massa falida, navios, né? A gente vai ter essa ideia. Segundo, o que a lei vai especificar então? Eu não preciso de token, não preciso de assinatura digital. Basta o administrador convocar uma reunião virtual, uma conferência, por algum aplicativo aí, WhatsApp, Meet, Zoom, né, ou qualquer outro que exista aí na internet, e que assegure a identificação do participante e a veracidade do seu voto, né, a segurança desse voto. Então, não dá para ser conversa de WhatsApp, tem que ser algo em que eu possa identificar a pessoa votando sim ou votando não, né, ou trazendo aí alguma pauta, algum assunto para discussão na pauta da Assembleia.
quem é do direito sabe que o ideal é você manter a gravação desta conferência, porque se num futuro, após a vigência da lei temporária, após 30 de outubro, houver a necessidade de utilizar essa decisão que não vai estar transcrita, não vai ter assinatura, vai ser visual conferência, se houver a necessidade no futuro de pegar essa conferência, transcrever ela em escritura de ata notarial para colocar em algum processo. Então, lembrem sempre de guardar, né, gravada todas essas conferências para um problema futuro. Ainda falando, então, de assembleia por meio eletrônico, eu vou trazer para vocês o artigo 12. Agora sim, situação de condomínios. A assembleia condominial, e aí agora sim específica para condomínios, para distinguir de pessoa jurídica, tá? A assembleia condominial, inclusive para os fins dos artigos 1349 e 1350 do Código Civil e a respectiva votação, poderão ocorrer em caráter emergencial até 30 de outubro de 2020 por meios virtuais, caso em que a manifestação de vontade de cada condômino será equiparada, para todos os efeitos jurídicos, à sua assinatura presencial. Não sendo possível a realização da assembleia condominial dessa forma, os mandatos do síndico vencidos a partir de 20 de março, e aí ela retroage para atingir especificamente desde o início da pandemia, mandatos de síndico vencidos a partir de 20 de março se prorrogam até 30 de outubro. Ele vai autorizar que a assembleia condominial, né, específico agora para condomínio, seja realizado de forma virtual em caráter emergencial até 30 do 10, podendo retroagir, não pudesse, né, caso houvesse a troca de síndico a partir de 20 de março, então este síndico ficaria até 30 de outubro sem gerar nenhum problema na convenção de condomínio, sem gerar nenhum transtorno nas relações internas de uma situação condominial, tá? O problema que gera aqui, na minha opinião, e de novo é uma opinião crítica pessoal minha, tá? É para as situações em que o Código Civil vai exigir, então, um quórum específico. Existem determinadas coisas que o síndico tem que providenciar no condomínio e que ele precisa da aprovação de um quórum específico, que não é maioria, né? Precisa, às vezes, 3/4, às vezes são decisões que precisam de voto unânime dos demais condôminos. Existe a obrigatoriedade dessas assembleias serem realizadas com programação, né? Tendo sido avisadas anteriormente, convidado e convocados os condôminos com um prazo anterior, né? Existe todo um rigor ali dentro da relação condominial para que o síndico não responda de forma ilimitada por qualquer situação que ele pratique de forma irregular. Então, até uma proteção ao síndico. E tem coisas que o síndico não pode fazer sozinho. Ele, por exemplo, reparação e consertos de algo, né, na estrutura do condomínio, ele precisa da aprovação de orçamentos prévios de grande parte dos condôminos, conforme o tipo de benfeitoria, conforme o tipo de conserto que tem que ser realizado. Ainda a gente tem que observar aqui na relação condominial é que tem que se respeitar o exercício da democracia. E tem situações e regiões em que a gente ainda não tem acesso à internet, mas que a gente tem condomínio. Né? Então, porque o condomínio pode ser de diversas formas, a gente não pode colocar apenas na cabeça a ideia daquele condomínio, né? Aquele condomínio vertical, assim, né? Aquela construção vertical, e nem apenas o condomínio de casas. Existem outras formas de estabelecimento de condomínios, tá? Então, tem essa questão, né, da inclusão e do acesso em algumas regiões do país, a dificuldade dessas formas de decisão. E aí, o que vai acontecer, né? Se o síndico não conseguir cumprir os rigores para ter validade tudo que ele fizer, ele vai ter que assumir a responsabilidade de forma ilimitada e pessoal por atos, decisões, prejuízos que ele vier trazer a esta relação condominial. Não só a estrutura do condomínio, mas se algum condômino se sentir lesado ou prejudicado por não ter participado, né, por não ter tido o direito de se manifestar numa assembleia, numa reunião, tá? Aí como é que fica, né? Ele vai ter algum tipo de defesa nessa situação? Esse síndico vai conseguir retirar ou limitar a sua responsabilidade ou o valor do ressarcimento, né, da indenização que ele tem que possivelmente devolver para o condomínio?
fica complicado também, porque a única coisa que a lei estabelece é a possibilidade das assembleias condominiais virtuais, que vão substituir a assinatura presencial, e que os síndicos permanecem no cargo até 30 de outubro, se, por um acaso, eles deveriam ter sido trocados a partir de 20 de março. Né? Então, ele não traz nada a respeito das votações, né? Ele não traz nada a respeito de qualquer forma de isenção da responsabilidade do síndico por atos que ele tenha que emergencialmente praticar neste período e que as assembleias condominiais virtuais não sejam possíveis de ser realizadas. É complicado, tá? Para a questão de condomínio, eu acho realmente bem complicado.